Todos acomodados? Vamos lá, bom dia a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, por Chico e Emmanuel. A lição é capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa estabilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou com alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. E que essa mensagem penetre no coração de cada um de nós, que neste momento estamos aqui reunidos em nome de Jesus para aprender a sermos servos fiéis, sinceros, sem capas que nos envergonhem mais tarde diante de Jesus. Sabemos que é difícil, sim, mas quando temos a certeza de que Ele está conosco, assim como os benfeitores espirituais que Ele coloca sempre ao nosso lado, não temos medo e vamos adiante. E que nossa irmã hoje, Solange, que ela consiga passar todo esse amor por essa doutrina que nos ajuda a entender cada dia a dificuldade, mas a força que temos de sermos fiéis à nossa fé. A nossa fé é esse amor que trazemos dentro de nós, que consigamos colocar em prática. Que assim seja. Assim seja. Obrigada. Bom dia a todos. Hoje é dia de festa, então nossos corações, que eles todos sejam iluminados, envolvidos pelo amor de Jesus e que a paz dele também esteja aqui, conosco, nesse momento de festa em que essa casa abençoada, está comemorando 92 anos, que ela continue assim, de pé, para nos manter de pé também. Bom, nosso tema de hoje é um tema muito especial. Eu pedi para a Rose ler o item, a lição 98 do Caminho Verdade e Vida, embora a lição que nos tenha inspirado tenha sido a 44, que fala da mesma passagem. É que a 44 fala do Evangelho de Lucas e a 98 fala do Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Lucas não traz essa ideia da capa. Essa passagem do Evangelho de Jesus, ela tem muitos símbolos, ela é muito rica, não é? E ela é para todos nós, porque o Evangelho de Jesus ele é atemporal. O Evangelho de Jesus fala para o espírito imortal. E no Evangelho de Jesus, todas as palavras são importantes. A localização,
as pessoas, os cargos que elas ocupam, essa localização geográfica, o tempo em que está, as pessoas, não é? As circunstâncias que envolvem as pessoas, os movimentos. Então, quando a gente parar para ler o Evangelho, a gente não deve se ater apenas à letra do que está escrito, não apenas à história, mas também às circunstâncias, todos os detalhes, porque tudo aquilo tem uma razão de ser. Nada ali é colocado de uma maneira descritiva apenas. Tudo tem um símbolo. E esta passagem, especialmente, ela é rica, muito rica em simbologias. Então, o nome dele é Bartimeu, embora em Lucas não se fale. Ele é filho de Timeu, é cego e vive às margens, né, na marginalidade, na mendicância, pedindo auxílio, e vive ali na entrada de Jericó, na entrada ou na saída. Ele está sentado, ele está estacionado. E Jesus está em movimento. Ele entra com os seus discípulos e ele sai com seus discípulos e uma multidão. Então aí a gente já vai delineando a condição de cada um, né? Então Bartimeu é uma das mais conhecidas e emocionantes passagens do Novo Testamento, encontrada no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Em Mateus ele é uma passagem muito curtinha, Mateus não dá muita importância, né? Com mais riquezas, nós vemos no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, né? Embora o nome Bartimeu seja apenas mencionado no Evangelho de Marcos, é por isso que neste nosso estudo eu trabalho com as duas passagens, porque aí ele fica mais completo, né? Então, nós temos que sempre lembrar, quando a gente estuda o Evangelho, que o Evangelho é para nós. O Evangelho não é para aquelas pessoas que estavam lá, não era para aqueles que estavam ouvindo Jesus. Aquilo não se trata da cura de um cego que num Evangelho tinha um nome, no outro nem tinha. Não. Aquilo é uma circunstância a qual nós estamos sujeitos também, né? Então, todos os fatos e todos os ensinamentos, embora se revistam de circunstâncias históricas, inerentes ao tempo em que ocorreu, elas refletem também o que ocorre atualmente. É possível a gente retirar esse cego de Jericó de lá e colocar aqui, nos dias atuais, né? Então, do ponto de vista geográfico, Jericó se situa a 12 quilômetros ao norte do Mar Morto, cujo nome provavelmente signifique Lua ou Cidade da Lua. Essa localidade da Judéia era, à época de Jesus, a segunda cidade mais importante da Palestina, de comércio intenso, onde ocorria grande circulação de dinheiro. É um lugar materialista, era um lugar onde os desejos materiais, os desejos da matéria se sobrepunham às questões espirituais. Então era um lugar em que as pessoas iam para negociar, né? Ocorria grande circulação de dinheiro. Em termos de altitude, é uma das cidades mais baixas da Terra. Ela fica localizada a 258 metros abaixo do nível do mar. Então, se ela fica abaixo do nível do mar, 258 metros, ela também fica, em relação a Jerusalém, ela fica mais baixa. Então, baixa vibração, porque no Evangelho também tem muito isso. Ele subia para tal lugar, ele descia para tal lugar, né? Na questão do bom samaritano, também nós vemos isso.
Então, por exemplo, Zaqueu teve que subir no sicômoro para poder ver Jesus, para ser visto também por Jesus e para poder ver Jesus. Então, esse significado do subir e descer também era importante. Então, as pessoas que estavam em Jericó estavam numa posição mais baixa, porque estavam numa posição mais ligada à matéria, né? Eram espíritos mais necessitados. Será que isso tem alguma coisa a ver conosco nos dias de hoje? É para a gente pensar, né? Onde nós estamos? Nós estamos mais para Jerusalém ou nós estamos mais para Jericó, né? Então, isso é importante. Era uma cidade muito antiga, com vestígios da presença de caçadores mesolíticos, que eram sociedades nômades ou seminômades do período mesolítico, que dependiam da caça, pesca e coleta de plantas para sobreviver. Isso 9.000 anos antes de Cristo. Então, muito antiga. Inclusive, tem uma muralha lá, que foi construída, acho que é 8.000 anos antes. Então, é uma cidade muito, muito antiga mesmo. Então, o fato do cego se encontrar em Jericó já é para nós a representação de um simbolismo. A gente já está aí pensando nesse espírito, né? Na condição desse espírito. Significa dizer que quando a gente permite ficar em Jericó, ou seja, nessa condição, então, estar em Jericó não é apenas estar localizado em Jericó, mas estar uma condição, né? Que era uma condição material. As pessoas eram boas? Sim, eram boas, mas elas buscavam mais a matéria que as coisas do espírito, né? A figura do cego de Jericó representa o espírito que está cego pela busca de valores materiais, né? Apegado à materialidade e estacionado. Ele estava estacionado, parado, sentado, enquanto Jesus estava a caminho. Jesus representa movimento. Jesus, os verbos que se utiliza quando se fala em Jesus é curando, caminhando, falando. Então ele estava sempre em movimento. Jesus só parava para orar e às vezes para jejuar, para entrar em contato com o Pai, mas ele estava sempre em movimento, sempre em atividade, enquanto o cego estava ali, estacionado à beira do caminho, né? Mas tem um outro detalhe. Segundo o Evangelho de Lucas, ele estava próximo a Jericó. Jesus estava se dirigindo para Jericó com os seus discípulos e o cego estava sentado na entrada de Jericó. Mas, segundo Marcos, Jesus estava saindo de Jericó, né? Entrando ou saindo, a verdade é que o cego estava ali no limite. Ou seja, o cego estava querendo já sair daquela condição. O cego estava na porta, e naquela porta ele poderia sair. Isso significa que o espírito estava preparado. O espírito estava, ele já havia decidido, porque isso é uma coisa muito importante, Emmanuel vai nos esclarecer na lição 44, que a gente precisa saber o que a gente quer. Muitas vezes nós clamamos muito, nós pedimos muito, mas nós não sabemos o que a gente quer. A gente não decidiu ainda, sabe? E porque para a gente pedir algo para Jesus e vir a ser atendido, não é necessário que a gente faça grandes rogativas. É importante que a gente saiba o que a gente quer, porque o Jesus vai saber o que está no nosso coração. Mas quando a gente quer muitas coisas, quando tanto faz por aqui ou por ali, a nossa situação já fica mais difícil de ser resolvida. Nós temos mais dificuldade de sermos ajudados. Então, o fato dele estar na saída de Jericó significa que ele está pronto. Ele está preparado, ele está decidido. Ele não quer continuar ali, ele está sentado, ele conhece a sua condição. Porque além da cegueira, né, que aqui a gente pode pensar na cegueira
física, mas também na cegueira espiritual. E nós, muitas vezes, estamos cegos para algumas situações da vida, né? Nós enxergamos com os nossos olhos físicos, mas nós temos ainda muito de cegueira moral, né? Quantas vezes a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa, que a gente está no caminho certo, mas quando a gente vai ver, a gente está errando, a gente errou o alvo, não era bem aquilo, a gente estava indo, às vezes a gente estava no caminho certo, mas as nossas atitudes estavam equivocadas. Então isso tudo é uma cegueira moral. E é disso que a gente está falando. Ou seja, ele estava pronto para ser transformado, né? Então, ele estava à margem do caminho parado, mas ele estava na entrada ou na saída, dependendo do ponto de vista, né, do evangelista, né, que era um espírito que desejava sair daquela condição espiritual, que ansiava por renovar-se, desligar-se dessa Jericó espiritual. E isso tem a ver com o livre-arbítrio, porque nós temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, ele é respeitado pelo Pai, não é? Nada é feito sem a nossa vontade. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter a vontade, primeiro, a vontade que nos faz decidir, não é? Saber o que queremos, não é? Bata e a porta se abrirá, né? Então, para a porta abrir, a gente precisa bater. Isso é muito importante, porque a gente sabe que os milagres eles não acontecem. O que acontece é a condição que nós alcançamos para que aquilo se resolva. Se a gente não está preparado, a coisa não se desenrola, né? Sim. Então, é importante que a gente saiba o que a gente quer, que haja uma vontade e, a partir dessa vontade, que haja um esforço. Tem que haver um movimento, tem que haver uma determinação, uma decisão, né? Então, ele estava ali, decidido, né? Eu até trouxe aqui para ler, mas eu não sei se vocês querem que eu vou ler aqui, o cego de Jericó, conforme o Evangelho de Lucas, só para a gente contextualizar. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no de que Jesus, o Nazareu, estava passando. Ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que estavam à frente repreendiam-no para que ficasse em silêncio. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus se deteve e mandou que lhe o trouxessem quando chegou perto. Perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê de novo, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia a Jesus, glorificando a Deus, e vendo o acontecido, todo o povo celebrou os louvores de Deus. No Evangelho de Marcos, né, ao contrário, né, chegaram a Jericó e, ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Eu gosto dessa passagem do Marcos, porque ele tem essa ideia do levanta-te, vambora que ele está aí, está te chamando, a hora é agora, chegou a sua vez, né? Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabuni, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Então, aqui tem vários pontos que são muito, muito importantes para a gente ver, né?
que ele estava ali sentado no caminho e que informaram a ele que Jesus estava passando. Ele perguntou, ele estava esperando, né? E aí ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Assim como Zaqueu subiu na árvore, o recurso que ele tinha, né? A mulher hemorroíça correu, né? Se meteu no meio e tocou nas vestes de Jesus. O recurso que ele tinha era a voz. Então ele gritou, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Jesus ouviu, não é? Mais um sentido. Então ele usou aquele recurso que ele tinha, ou seja, ele fez um movimento que era necessário fazer, não é? Ele já estava decidido, ele fez o movimento, ele pediu ajuda, ele pediu, então assim, ficou claro para Jesus que ele não tinha dúvida, que ele tinha certeza do que ele queria. Ele tinha a vontade dele era genuína, era verdadeira, ele estava pronto, não é? Ele não titubeava. Mas olha o que acontecia, os que estavam à frente, ou seja, os que estavam ali na multidão, ficavam repreendendo ele: faça silêncio, não incomode, pare de gritar, não é? Até pela condição dele, porque a gente vê, né, que tem muito essa coisa, ele estava sentado no chão, os outros estavam de pé, então todos estavam na frente dele, ele não podia ver, né? Mas ele sabia que Jesus estava ali, então ele gritava, e ele não ficou temeroso, ele não titubeou, ele continuou gritando, ou seja, eu só vou parar de gritar quando ele me ouvir, né? Eu vou ficar gritando, que é o recurso que eu tenho. Então, assim, isso é importante, porque às vezes a gente fica esperando, né, as coisas se facilitarem, fica esperando tudo ficar mais calmo, a gente fica esperando o momento adequado para fazer as coisas, e na verdade o único momento que a gente tem é aquele. Ah, mas eu não tenho recurso. Tenho sim, né? O cego tinha voz, só tinha voz, ele estava lá sentado e tinha uma multidão em volta dele, que impedia ele de chegar em Jesus, né? Ele precisava ser conduzido. E a outra coisa que acontece, que é importante também, que a gente não perca de vista, é que Jesus não vai até ele. Jesus não vai dar os passos que ele precisa dar para vir até a cura. Entende? Então a cura para Bartimeu significava perceber a presença do Cristo, perceber, né? Sentir a presença dele. Como que a gente faz para sentir a presença do Cristo? A gente tem que silenciar a nossa alma, a gente tem que silenciar a nossa mente, não é? Para a gente poder perceber a presença de Deus, para a gente perceber a presença do Cristo. A gente anda com muitos movimentos à nossa volta e às vezes a gente não consegue parar para perceber que Deus está conosco, né? Que o Pai não nos abandona nunca. Às vezes a gente se sente abandonado, mas a gente precisa aquietar a mente para que a gente possa perceber. Então ele percebeu a presença do Cristo, ou seja, ele não tinha olhos de ver, mas ele conseguia perceber a presença porque ele tinha fé. Por isso Jesus dizia a fé. Ele tinha certeza que ele ia ser curado ali. Ele já estava pronto para ser curado. E mais, ele usou o único recurso que ele tinha, lançou mão daquele recurso. E eram os obstáculos, né? Os obstáculos que sempre vêm quando a gente toma uma decisão. Pode contar, você está em dúvida, sua cabeça está andando em várias possibilidades. Quando você toma a decisão, aí começa a aparecer um monte de obstáculos. Várias coisas que vão te impedir de caminhar. Mas ele não se deixou abater. Ele seguiu gritando, porque ele tinha certeza que aquela era a única forma dele chegar até Jesus. Ele continuou. Quando Jesus o chamou, ele deu um pulo. E aí eu gosto do Evangelho de Marcos, dessa passagem, que ele joga a capa. Ele joga ali a capa de mendigo. Ele joga ali aquela capa da forma como as pessoas o enxergavam, como ele mesmo se enxergava. Porque nós usamos as máscaras sociais, né? E para a gente chegar até Jesus, a gente tem que tirar as máscaras. A gente tem que ir só a gente.
né? Só a gente, como a gente é. Como a gente é, cego, capenga, né? Com os joelhos desconjuntados, como diz Paulo, não importa. A gente tem que ir como a gente é, chegar em Jesus, né? Com o nosso coração inteiro, né? E ele faz isso. E aí, quando Jesus perguntou, ele não teve dúvida, ele disse exatamente o que ele queria, não é? Que eu veja novamente, bem claro. E aí a gente pode fazer aqui um exercício. Imagina que a gente está aqui fazendo uma prece, a gente está orando e a gente consegue um nível de concentração e de aquele sentimento, né, maravilhoso quando a gente está orando, que a gente se desdobra e a gente é levado à presença de Jesus. E Jesus pergunta: que queres? Alguém tem a resposta para Jesus? A gente ia voltar, né? A gente ia voltar. Dizer, vou pensar mais um pouquinho, depois eu volto, né? Então é importante que a gente saiba. Será que a gente não pensa que ele deve saber o que a gente quer? Às vezes a gente fica assim, de dizer, ele deve saber. Eu também tenho isso. Ele sabe o que eu faço, o que ele se passa comigo. Então eu não preciso dizer para ele, mas eu não sei o que é o certo. Se eu ficar calado, você vai falar. Na verdade, ele sabe. Isso, inclusive, tá lá no estudo da prece. Ele sabe. Deus sabe, Jesus sabe, ele sabe o que vai no nosso coração. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer que a gente escolha, né? Mas a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem que querer. Isso aí. Esse querer é que é importante. A gente pode, na verdade, assim, o que a gente pede não deve ser uma coisa material, né? Porque nós temos as necessidades materiais, que são aquelas que vão prover o nosso dia a dia, que vão nos manter aqui. E é legítimo que a gente tenha essa necessidade, que a gente peça. Mas, por outro lado, a gente tem as necessidades do espírito, né? E o saber o que quer não é exatamente você pedir algo específico, mas é uma vontade. Por exemplo, primeiro você tem que se conhecer, porque é um processo. Não é um eu querer qualquer coisa. É algo que seja primordial para mim. Depois de um processo de autoconhecimento, né? Isso é importante, é por isso que a gente fala do autoconhecimento o tempo todo, que a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber as nossas vulnerabilidades, né? A gente precisa saber quais são as nossas potencialidades. E isso é só a gente se conhecendo. E essa é uma etapa primordial. Então, Jesus sabe. É claro que a gente pode não pedir especificamente, porque muitas vezes a gente não sabe se aquilo que a gente está pedindo vai ser bom para nós, não é? Eu acho assim que quando a gente se coloca para Deus, para que Ele nos atenda numa prece, como Jesus fez isso. Pai, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Então, assim, em primeiro lugar, é a vontade do Pai. Então, se for da vontade do Pai, ou seja, se for melhor para mim, porque, na verdade, o que o Pai quer é o melhor para mim, não é? Eu desejo isso. Então, o importante é a gente querer, porque muitas vezes a gente fica esperando um milagre, mas existem coisas que a gente precisa mudar antes em nós, né? E é sobre isso, sabe? Não é exatamente eu pedir, eu quero isso e vai vir exatamente aquilo. É uma condição. Na verdade, assim, nós temos potencial para fazermos qualquer coisa, né? Jesus disse, vós sois luz, nós somos luz, nós podemos fazer qualquer coisa.
Só que nós precisamos estar em sintonia com a vontade do Pai. Isso é o mais difícil, porque a gente cai para lá, cai para cá e a gente não consegue acertar o lugar onde a gente deve estar, não é? Que normalmente é no centro. Então a gente precisa, o que a gente precisa fazer é justamente isso, é se conhecer nossas potencialidades, as nossas vulnerabilidades, saber o que a gente deseja, né? Saber ter a vontade de mudar, né? Porque muitas vezes isso vai depender, por exemplo, para o cego dependeu que ele levantasse, que ele atirasse a capa, não é? Tinha coisas que ele precisava fazer, ele tinha que caminhar até Jesus. Jesus não deu os passos por ele. Então isso tudo são os simbolismos da nossa própria relação com Deus e da nossa própria relação com Cristo, né? Então é isso, não é exatamente, não sei se eu fui clara, se ficou alguma dúvida eu esclareço, né? Então a gente sabe, mas a gente tem que pedir, porque pedir e obtereis. Aliás, é o título do capítulo 27, né? Pedir e obtereis. Então a gente precisa pedir. Para a gente pedir, uma vez eu vi uma palestra que ela falava exatamente daquelas do pedir e obtereis, bata e se vos abrirá, não é? Tem a ver com uma coisa você pede, você deseja, depois você bata, você tem que fazer um movimento, não é? Um material, que é bater para a porta abrir. Entende? Ela não vai abrir só pela sua vontade, você vai ter que bater na porta. Ou seja, tem que demonstrar através de ações que você deseja aquilo de verdade. É a vontade em ação, né? É a vontade em ação. Porque às vezes a vontade fica só aqui, ela tem que andar mais um pouco, né? Então, vamos lá, mais adiante, que eu já adiantei bastante. Então, e eu estou aqui só na introdução, né? Vou ficar só na introdução aqui, porque eu já expliquei tudo isso aqui, que nós não possuímos ainda a capacidade revelada pelo Cristo, né, na sua constante movimentação construtiva, né, porque Jesus, ele, como eu falei, ele está sempre nessa movimentação construtiva, que é o que nós também devemos fazer. Quanto mais movimentos a favor do bem nós fizermos, mas nós estaremos aptos a fazer o movimento necessário quando nos for solicitado esse movimento, né? Nós estaremos preparados. Então, Jesus estava sempre chegando, partindo, continuando, parando para atender, curando, levantando. Então, é necessário reconhecer que essas atitudes indicam a ação construtiva no Evangelho. Então, quando a gente lê o Evangelho, vamos ver o que Jesus está fazendo. Qual é o movimento que Jesus está fazendo? Jesus está sempre fazendo um movimento. E a gente sabe que o movimento ele é importante para a nossa vida, né? Até para a nossa vida material. Ontem eu passei o dia todo sentada. Quando eu fui dormir, as minhas pernas estavam desse tamanho, assim, inchadas, né? Então, quer dizer, a gente não pode ficar parado, né? Eu estava só trabalhando na minha cabeça. Então, vamos mais para frente um pouquinho. Vamos falar das curas de Jesus, né? Esse aqui também nós já falamos todos. E assim, e normalmente as pessoas que vêm nos dar notícia, né, que é Jesus que está passando, isso também é importante, né? As pessoas disseram para ele perguntou o que está acontecendo, né? Ele era cego, o que está acontecendo? Aí veio alguém e esclareceu para ele. Olha que importante também esse símbolo, né? A gente sempre vai ser esclarecido por uma conversa, por uma leitura, por uma palestra. Então sempre vai tocar o coração da gente, né? Ele contou com aquelas pessoas que são, na verdade, são os mensageiros de Jesus, né? Jesus vem até nós, e assim também quando o Pai atende as nossas preces, muitas vezes ele faz através de uma outra pessoa. Outro dia aconteceu uma coisa comigo que eu cheguei a dar um sorriso, assim, eu falei, isso aí eu sei o que foi, sabe? É uma coisa muito interessante que se a gente não parar para prestar atenção nos detalhes da nossa vida, a gente não se dá conta de quando tem
a mão de Deus nos auxiliando, através de uma pessoa, através de uma sugestão, através de um livro, uma leitura que a gente abre assim ao acaso e vem dizer tanta coisa para a gente. Então ali, essas pessoas que disseram que era Jesus que estava passando, né, que era Jesus, assim também me lembra a Madalena, né, que foi um trabalhador que disse para ela que Jesus ia estar ali, que ela queria muito ter com Jesus. Então, assim, todos esses movimentos que as pessoas precisavam fazer para estar com Jesus quando ele estava aqui entre nós, é o mesmo movimento, porque ele disse que ele continua aqui. Então, é o mesmo movimento que a gente também precisa fazer. Né? A gente às vezes se acha abandonado, mas a gente não está abandonado. Todo o tempo a gente está recebendo sinais, né? Então isso é muito interessante. Este é o papel ocupado por pessoas que aparentemente surgem por acaso na nossa vida, mas que nos impulsionam para frente, realizando às vezes cooperação mínima, porém eficiente. Né? Então, em geral, são pessoas anônimas que nos indicam o momento propício para a nossa melhoria. É muito interessante mais esse simbolismo aí, né? Então, as curas realizadas por Jesus, elas indicam, então, esse extraordinário poder terapêutico que ele tinha. Porque é claro que a cura do cego de Jericó era uma cura espiritual, mas também passava pela cura do aparelho, né? Da visão dele no campo físico, né? Mas com Jesus as curas apresentam finalidade de ordem superior, curar não apenas o corpo, mas também o espírito. Por isso que ele sempre te dizia, a tua fé te curou. Na verdade, a cura que ele fazia tinha relação também com a preparação daquele que era curado. Era o momento dele, não é, de ser curado. Ele estava pronto para ser curado. Então, tem mais uma constatação aqui, ó. O Cristo não passa por acaso em nossas vidas. Então, veja assim, aquele momento que Jesus estava passando, se Bartimeu tivesse deixado ele passar, se não me engano, essa é uma das últimas passagens dele, que dali ele ia para Jerusalém e depois ia acontecer tudo aquilo com ele. Ele ia perder essa oportunidade. Né? Então Jesus, ele não passa por acaso nas nossas vidas, e quando ele passa, nós temos que estar preparados, né? Ele deixa a sua marca de amor e compaixão, nos estimulando a renovação espiritual. Então a gente não pode perder a oportunidade, né, de ter Jesus. Então, assim, é que Emmanuel ele vai passo a passo, né? Nessa lição 44, eu até sugiro que todos leiam, né, as duas lições no Caminho, Verdade e Vida, a 44, né, e a 98. Então, ao reconhecer Jesus como a fonte de todo o bem, a luz do mundo, o cego fez o que qualquer um faria, suplicou por misericórdia. Né? E ainda que lhe pedissem para silenciar, ele continuou clamando por misericórdia, pedindo ao Senhor que o libertasse da cegueira em que se encontrava prisioneiro. Então, aí vem a multidão, né? A multidão que opôs resistência a ele. Aí vem a perseverança, que é uma outra característica, é um outro símbolo dessa nossa passagem. Porque ele poderia ter acatado aquela advertência, né, das pessoas que não deixavam ele chamar por Jesus e se calado. Mas ele não se calou. Quanto mais pediam para ele se calar, mais ele gritava. Interessante isso, né? Porque parece uma coisa assim de desobediência, mas na verdade era uma resistência. Ele estava opondo resistência. Né? Ele venceu, ou melhor, a multidão estava opondo resistência a ele e ele venceu essa resistência, que são os obstáculos que a gente tem que superar para atingir os nossos objetivos. Mas nós temos que refletir também uma coisa, porque nós, espíritas já, cristãos, nós já temos consciência das nossas necessidades, nós já temos consciência do que precisamos fazer
para alcançar, né? Ou pelo menos temos uma ideia do que precisamos fazer para modificar a nossa posição como espírito, né? Nesse processo de progresso espiritual. Mas mesmo nós, quantas vezes nós não opomos resistência a que outros possam ir ao encontro de Jesus? E essa é uma questão, eu vou até ler aqui porque eu tenho medo que eu não seja compreendida, ou que eu não me faça compreender. Ó, começa a gritar mais alto, né? Mais um indicativo que já era um espírito predisposto à mudança, que já estava com vontade mobilizada, já queria deixar determinada situação espiritual para abraçar a renovação de si mesmo. O que também nos é informado pelo fato dele estar na saída da cidade, né? Queria sair dali. E aí ele continua gritando até que Jesus ouve, para e envia algumas pessoas. Mas não é que não. Um grito do íntimo. A multidão que seguia Jesus não se apercebia da transformação. Ou seja, ele estava pronto, mas a multidão que seguia Jesus não se dava conta de que ele estava pronto. Não estava nem olhando para ele. E a importância da gente ter um olhar para o outro também, né? Não estava olhando para ele. E das necessidades operadas no cego. Por isso, os que iam passando repreendiam-no para que calasse. Quão desavisada é, às vezes, a criatura ao interpor obstáculos nos processos de auxílio, dificultando ou criando empecilhos à melhoria de alguém necessitado. Então é sobre isso que nós precisamos também advertir, que muitas vezes somos nós que fazemos o papel dessa multidão e acabamos atrapalhando o progresso dos nossos irmãos. Muitas vezes protegendo demais, outras vezes achando que aquele caminho não é para ele. A gente não tem o direito de achar nada, né? É mais importante que a gente aprenda a respeitar a condição do outro, a respeitar o desejo do outro, porque a caminhada do outro é a caminhada do outro, a nossa caminhada é a nossa caminhada. Então nós temos que estar muito atentos como cristãos para que nós não sejamos essa multidão que estava impedindo o cego de ir até Jesus, porque ele dependia de uma resposta de Jesus, porque ele não sabia nem para que lado ele ia se dirigir, não é? Ele era cego, então ele não tinha noção da direção para onde ele devia seguir. E a multidão gritava e mandava ele calar, né? E ele então insistiu, foi com muita vontade que ele conseguiu. E nós não podemos fazer o papel dessa multidão que está obstruindo o caminho de alguém, não é? Para que seja feita as coisas à nossa vontade, né? Essa é a parte mais dura, né, da coisa, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo tudo com a melhor das intenções e a gente tem que cuidar para que a gente não esteja prejudicando a caminhada do outro. Então, o caminho do outro, a vida do outro, é um território que a gente deve entrar com muito cuidado, sabe? O que é bom para nós nem sempre é bom para o outro. Às vezes, o que o outro precisa passar é diferente do que a gente precisa passar. Muitas vezes, nosso local de aprendizado é numa sala de aula e do nosso filho é em outra sala de aula. E nós queremos proteger, nós queremos fazer por ele, e muitas vezes nós estamos, né? Eu falo filho que é mais fácil a gente, né, se preocupar com o filho, mas isso também pode ser os pais, né? Eu estou lá sempre cuidando dos meus pais, sempre, né, preocupada, e assim, às vezes eu me questiono também, né? Qual caminho seria o melhor para ele? Né? Seria de um jeito ou seria de outro? Então, tudo isso a gente, como cristãos, a gente precisa sempre ter em conta, né? Então, poder ver é a grande lição que a parábola nos transmite. Na verdade, não é uma parábola, é uma passagem, né? E que merece reflexões de Emmanuel, né? E Emmanuel, então, nos traz muitas coisas. Essa é aquela parte que eu já falei, né? Da gente ser levado à frente à presença de Jesus, e aqui o que a gente vai
vai perguntar para ele, né? Então nós precisamos saber o que eu estou buscando, o que eu busco no Cristo, não é? O que eu busco no Evangelho. Eu busco Jesus para servi-lo ou busco para que ele me sirva? Porque tem mais um símbolo nessa passagem, que é o cego no final, ele segue Jesus. Ou seja, há uma transformação moral completa. Ele passa a seguir Jesus. Ele sai de Jericó já seguindo Jesus, seguindo os passos de Jesus. Então, para que a gente possa efetivar uma mudança na nossa vida, que essa mudança tenha sentido, que essa mudança produza efeitos na nossa vida, a gente precisa jogar a capa, caminhar até Jesus e seguir seus passos, né? Então, esse é mais um. Eu não sei se eu consegui trazer todos. Eu tentei buscar em vários livros, em várias palestras, mas fica muito grande, né? Emmanuel vai trabalhando esses valores simbólicos ao longo da lição, né? São perguntas que nos levam aos mais íntimos pensamentos, aos mais profundos e secretos anseios de nossos corações, que a gente precisa conhecer. Precisamos saber o que realmente estamos buscando nele, para que ele possa nos auxiliar, né? Vamos lá. Não é necessário, como diz o Emmanuel, ele diz assim, não é necessário que compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta que lhe peçamos o dom de ver. A resposta. Que lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. E eu acho que Emmanuel, ele é tão profundo nas análises dele, né? E ele nos traz respostas tão contundentes que a gente, muitas vezes, demora para assimilar, né? Mas ele diz assim, não é necessário, né? O que seria a volumosa bagagem? Ou um monte de pedido, ou um monte de justificativa para os nossos pedidos, né? Eu preciso disso, por isso. Ele não interessa nada disso, né? Mas basta que lhe peçamos o dom de ver com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Por quê? Porque às vezes a gente vê a nossa caminhada como um bloco, né? Um bloco passando, assim, aquela massa fechada passando, e a gente acha que a nossa caminhada é tudo aquilo. Então, quando a gente tem um problema, talvez a gente precise olhar para aquele problema olhando as particularidades dele, olhando os detalhes, e ir resolvendo aos poucos as coisas, para que a gente possa ir abrindo espaço naquela nossa massa de problemas, que às vezes a gente está diante de situações, de circunstâncias, que a gente não sabe por onde vai começar. Por onde eu começo isso? Não sei, sabe? Comigo acontece muito frequentemente. Os problemas chegam assim, se eu jogar na minha frente, resolve. Aí você fica, por onde eu começo? Não sei. Mas a gente começa pela maneira mais simples, né? Por aquilo que é mais simples. E muitas vezes, naquele momento, diante daquele problema, a gente deve parar e orar e pedir a Deus, e pedir a Jesus que nos dê olhos de ver, que a gente tenha a condição de ver e de discernir, não é? O que realmente é uma situação que eu posso dar conta de resolver e o que não está no meu alcance e que eu não posso fazer nada, eu preciso aceitar, né? Então, Emmanuel nos traz tudo isso. Eu acho que que muitas vezes nós não vemos, né? Estamos cegos e não vemos as abundâncias divinas. Então, o cego de Jericó é para nós esse símbolo do espírito que estacionou, que deixou de avançar, que apegou-se excessivamente a determinado ponto da caminhada, porque ele sentou ali. Ele já estava quase saindo, mas ele sentou ali. Ele precisava de ajuda para conseguir dar aqueles passos que eram necessários para a sua transformação, né? Aquele que está no caminho com Cristo tem sempre luz, discernimento para enxergar. Muito bem.
Aqui também tem uma resposta, né? Quando Jesus faz a pergunta, o que queres que te faça? Ele transfere para o Espírito a responsabilidade dessa busca, né? Jesus sabe o que eu quero, o que eu preciso, mas eu preciso me responsabilizar por aquilo que eu desejo, né? Para que a gente também não atribua tudo ao destino, ao nosso karma, as condições em que a gente vive. Então, Jesus quer que a gente se responsabilize por aquilo que a gente deseja e pelas consequências, né, que advirão, porque a gente sabe que todos os caminhos são válidos. Às vezes a gente está numa encruzilhada, que um caminho vai para cá, outro caminho vai para lá, a gente tem que decidir. Com certeza, nos dois caminhos, em qualquer dos caminhos que a gente escolher, a gente vai encontrar provas, a gente vai encontrar outras escolhas, outras dificuldades, né? E como Sérgio Cortella fala com muita propriedade, a gente nunca vai saber o lado ruim daquilo que a gente não escolheu, né? Porque tudo que a gente escolhe tem um lado bom e um lado ruim. Porque nós estamos aqui nessa caminhada, nessa escola, para evoluirmos como espírito. Então, resolver problemas é a nossa missão aqui. Nós estamos aqui para nos habilitarmos a resolver problemas. Cada problema que a gente soluciona nos capacita para resolver outros problemas. Eu gosto de repetir isso porque problemas a gente tem todos os dias. E toda vez que nos chegam problemas, a gente diz, problema, meu Deus, né? Como se não fosse o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Nós estamos aqui para resolver problemas. E a boa notícia é que cada vez que a gente resolve um problema, a gente fica mais capacitado, a gente tem mais condições para resolver outros problemas na vida, né? Então, é preciso saber assim, que esse ser já queria realmente recobrar o caminho e voltar a enxergar, né? Isso ele tinha a certeza. Bom, então, para encerrar, porque já está na hora, quando o coração quer se erguer para seguir em direção ao Cristo, ele vai encontrar resistências, incompreensões. A gente vê isso em várias passagens do Evangelho. A gente vê isso na mulher hemorroíça, que teve que se espremer no meio daquela multidão, se jogar no chão, dar um mergulho assim, né, em direção a Jesus para poder tocar na veste dele, mas ela tinha certeza que se ela tocasse em qualquer pedacinho da roupa dele, ela ia se curar, e ela foi atrás daquela certeza, que era uma chance que ela tinha pequena de tocar lá embaixo na barra da veste dele, né? Zaqueu também teve que subir. Enfim, nós todos precisamos enfrentar todos os obstáculos que se colocam na nossa frente, a fim de que possamos evoluir, progredir. Mas nessas oportunidades, né, se a gente se lembrar dessa passagem do cego de Jericó, quando a multidão diz para ele desistir, né, e a gente seguir o exemplo dele, continuar gritando, né, ou seja, continuar fazendo o movimento, né, necessário para a gente chegar até o Cristo, né, e não ceder às influências do mundo, porque a multidão que estava ali impedindo o cego de gritar, na verdade, são influências do mundo, né? E quando ele joga a capa, ele também está abrindo mão dessas influências do mundo. Ele está deixando para trás tudo aquilo que ele pensava dele mesmo, que as pessoas pensavam dele mesmo, e ele estava pronto para ser o homem novo, né? Então, de acordo com as circunstâncias, nós devemos pedir discernimento para escolher o melhor caminho e seguirmos com ele, né, rumo à nossa libertação. E com o esforço de caminhar, teremos então o necessário à nossa alegria imortal, que é aquela sempre associada ao que fazemos, ao que trazemos dentro de nós e o que fazemos para o outro, né? Então, que eu veja deve ter para nós essa conotação de ver espiritualmente. Então, essa é uma lição muito importante. Eu acho que o primeiro pedido que a gente deve fazer a Jesus, né, em qualquer circunstância, é que eu veja. Porque a gente tem que, naquele momento, deixar de ver com os olhos da matéria e passar a ver com os olhos do Espírito.
os olhos espirituais, né? Então, que possamos, para discernir, compreender os propósitos, enxergar as lições ocultas que as circunstâncias nos trazem, enxergar a presença divina ao nosso redor, nas pessoas que nos cercam, nas circunstâncias que nos acontecem. Então, que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário para a nossa alegria imortal. E eu encerro agradecendo ao seu Alberto, a Francisco de Assis, a todos os irmãos trabalhadores desta casa, os encarnados e os que já partiram para a pátria espiritual, porque aqui eu cheguei, aqui eu fui acolhida, aqui eu fiquei, para que eu voltei e eu vou continuar. Eu acho que mesmo que eu desencarne, eu vou continuar trabalhando com esse grupo maravilhoso. Eu adoro estar aqui. Estamos todos de parabéns, né? Porque, como dizia Paulo, né? A igreja é formada por pessoas, é esse encontro, né? E esta casa é formada por todas essas pessoas que vêm aqui para trabalhar e que vêm aqui para compartilhar conosco esses entendimentos. Então, muito obrigada. Um feliz domingo. Arranjei o óculos. E um comentário que nós temos que ficar atentos a aquelas ajudas, aquelas coisas que acontecem em nossas vidas que nós nem prestamos atenção, mas que eles estão sempre tomando conta da gente. Eu vim para cá hoje e sem saber o que eu ia pegar para ler. Pego aleatoriamente, abro, falei, Senhor, hoje é um dia especial, nós fazemos, nossa casa faz 92 anos, e eu não sei o que pegar para ler que seja uma coisa boa. Peguei o livro para abrir a página. Falei, não, vamos ver o que vai dar. Ela, na hora que eu peguei, ela falou assim, pega esse livro aqui e abre lição tal. Ou seja, até nesse minutinho, eles deixaram eu pegar o livro que eu queria, mas o livro necessário veio através dela. Abre a lição tal. E aí você fala, Senhor, muito obrigado. Realmente nós não estamos à mercê. A gente pensa que sim, até porque, como, entre aspas, somos filhos ingratos, né? Mas sabemos que o Pai cuida de todos nós. E neste momento, também pegando o que ela falou, Jesus passa por aqui, me fez lembrar de uma música cantada por crianças, que diz, Jesus está passando por aqui. Eu não vou cantar porque eu não quero me arriscar. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se renova, trazendo muitas bênçãos para você e para mim também. Então, que a gente se pegue nisso, sabe? Que a gente tenha esse pouquinho de fé que nos faz caminhar. E também agradecendo essa espiritualidade por estar aqui nesta casa. Todos nós somos instrumentos e trabalhadores dela. E aos irmãos que neste momento estão aqui presentes, que já trabalharam nesta casa, e estão aqui agora agradecendo por essa nova passagem, uma nova etapa está se iniciando nessa casa. São 92 anos de muito trabalho no bem, e enfrentando todas as dificuldades, mas tenho uma certeza, meus irmãos, estamos sempre por perto, estamos cuidando de cada uma aqui, só não percam a fé. O trabalho é árduo, sabemos disso. Cada dia que passa, mesmo que pensemos não, adquirimos forças. Trabalhem, não tenham medo. Tirem a capa, cada um de vós. Tire essa capa
e sejam verdadeiros. O caminho está traçado por cada um de vocês, mas existem desvios. Nesses desvios, fazemos as escolhas erradas. Então, orem, pensem e peçam forças a Jesus. Ele está sempre conosco, abençoando. E hoje é um dia de festa, de comemoração. Vamos comemorar mais 92 anos desta casa e muitos que virão ainda. Fiquem em paz.